A testagem de pessoas assintomáticas vai ser suspensa. Atenção, agora sim, Lucas, que já está nos aguardando. E qual a razão dessa suspensão destes testes que são tão necessários? O que está acontecendo, afinal? Lucas Moura, por favor, ao vivo. Muito bem, Sérgio. Os resultados dos testes para coronavírus, para Covid-19, estavam passando por atrasos e atrasos grandes. Para evitar que pessoas que precisam do resultado esperem muito tempo por ele, a decisão foi tomada então de recomendar aos municípios que testem apenas pessoas com sintomas, os assintomáticos não. Mas para explicar melhor isso para a gente, está com a gente aqui o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Marco Aurélio Góes. Diretor, então esta é a recomendação. A partir de agora, as prefeituras devem testar apenas pessoas com sintomas. Sim, é importante que todo município organize-se para poder colher todo mundo que tem sintoma, né? As pessoas que têm sintomas colham exames, mas também alguns assintomáticos. Quais? Os que são contatos dessas pessoas. Então, os contatos também devem colher o exame para que a gente consiga identificar e fazer o isolamento adequadamente. O que a gente orientou, a suspensão, é da coleta aleatória, né? Daquela pessoa que apenas porque passou por uma unidade de saúde ou está passando por uma rua fazer a coleta. Que as coletas nesse momento elas sejam guiadas para que de fato aquela pessoa que está colhendo fique em isolamento. Porque a gente estava tendo uma demora em ter o resultado, as pessoas colhiam, quando iam saber o resultado, não fizeram isolamento, já tinham circulado tudo que tinha que circulado e aquele exame não serviu para nada na realidade. Porque o grande objetivo de testar sintomático é isolá-lo, para que ele não seja um transmissor da doença. Em relação ao LACEN, como é que está a situação hoje lá? O LACEN tem a capacidade de testagem para todos os testes? Os kits estão em dia? Tá? Há kits suficientes? Como é que está a situação? Sim, não temos falta de kit, não é? Tínhamos aquela pendência na questão dos PCRs que o Ministério tinha distribuído, mas a Anvisa revalidou essa data e ampliou a data, então eles têm uma validade de mais de 6 meses, então com isso a gente tem material suficiente. A gente teve no final do ano um adoecimento de funcionários, um aumento da demanda, porque tem aumentado os casos sintomáticos também na população, e com isso começou a ter um atraso maior, que já tem sido regularizado no começo desse ano. Só para a gente entender, deixa tudo amarrado. O problema, então, não é necessariamente a ausência dos testes, mas sim a capacidade de processá-los a tempo hábil se for em uma grande quantidade. Sim, esse é o principal problema. Mesmo a gente tendo centrais de testagem no Brasil, que a gente pode enviar amostra, essas próprias unidades elas pediram para que não enviem tantas amostras nesse momento, porque estava tendo congestionamento de amostras e o resultado com muito atraso. Diretor, para a gente continuar no contexto ainda, eu queria ouvir do senhor uma avaliação sobre a situação atual do coronavírus. Como é que estão os números? Como é que a população deve lidar com eles? Então é importante que a população entenda que a gente está numa fase de alta transmissão do vírus. Não é? A cada dia a gente, além de aumentar o número de casos, não é? Entre eles os casos leves, mas também aumentando casos graves, internações e os óbitos, não é? Que tem saído de um patamar, não é? Para mais de 8, 9, 10 casos de óbitos por dia. Então a gente tem uma infecção ativa, então é importante que toda a sociedade entenda que temos esperanças, porque temos um programa de vacinação para começar no final desse mês, para o começo de fevereiro, né? Então isso é uma esperança, mas é importante que a gente entenda que agora o que a gente tem que fazer é usar máscara, higienizar as mãos, né? E evitar aglomeração. Isso não só agora, né? Acho que o ano todo a gente vai precisar fazer isso muito, mesmo com vacinação. Ok, diretor, obrigado pela sua presença e participação. Sérgio, eu volto com você aí no estúdio. E duas palavras interessantes aí emitidas pelo nosso prezado diretor Marco Aurélio. Esperança e prevenção, né, doutor? Esperança e prevenção, não é, Lucas? É bem exatamente por aí. Você sabe que eu estava aqui acompanhando atentamente esta entrevista com o doutor Marco Aurélio e com o Lucas, e eu teorizei o seguinte: é como na nossa vida pessoal. Sabe o que acontece? De repente eu tenho uma conduta muito boa, muito legal, muito organizada, certinha, tudo planejadinho, tudo bem, tudo legal. Aí essa minha vida de hoje, agora, 12 horas e 13 minutos, essa minha vida ela vai ter repercussões. O que eu estou fazendo agora aqui, vai ter repercussões, vai ecoar uma semana, 2, 3, 4,
Sempre, sempre, gente, tem consequência. O que nós fazemos aqui, se eu faço só lambança, uma atrás da outra, comete um monte de erro e tal. Essas lambançazinhas, todas acumuladas aqui hoje, agora, meio-dia 14, essas lambanças, elas repercutem uma semana, 2 semanas, e aí até no final eu vou pagar por essas lambançazinhas que eu pratiquei. É isso que nós vamos ter essa compreensão, afinal das contas, pelo amor de Deus, é ter esse entendimento. O que a gente faz tem consequências. E quais são essas consequências? Tanto para mim quanto para as pessoas ao meu redor. Essa visão do coletivo, que é tão bonita, né? Que é tão necessária, que até em nível espiritual a gente fala tanto. Como é que fica agora? Como é que fica a nossa responsabilidade coletiva, social? Ai, Sérgio, como é linda a empatia. Sérgio, como é bacana a tal da compaixão. Mas você tem atitude concreta com relação a todos esses nobilíssimos sentimentos? Você tem ou não tem? Ou fica só no blá, blá, blá?